Haja luz sobre o quê? Batalha espiritual. Brotou dentro de mim, batalha espiritual, haja luz. Vamos conversar sobre isso hoje. Agora, eu não estou aqui espiritualizando tudo. Falar assim, olha, o som não funcionou, o louvor não fluiu, porque existe uma batalha espiritual aqui e o demônio entrou no som. A mesa caiu, é uma verdade. Mas eu também não posso ignorar o fato que não existe uma batalha espiritual. Vocês compreendem ou não? Batalha espiritual foi um tema muito, mas muito falado, assim como é falado avivamento nos dias de hoje. Lá na época de meu pai, que é hoje, mas eu vou melhorar. Na época que eu comecei a ir para a igreja, lá criança, pequeno, era o tema mais falado, eram os livros mais vendidos. Batalha espiritual, como você faz para vencer as batalhas espirituais. E esse tema começou a ser tão lançado, que começou a surgir heresias no meio desse tema. Porque houve um desequilíbrio. Sabe? Tudo existe um equilíbrio. E o desequilíbrio que criou foi que tudo é demônio. Nem a palavra demônio a gente deve ficar, né? Opa, bate na madeira. Não, irmão, nós somos crentes. Um tema tão importante se perdeu no caminho, um tema bíblico se perdeu no caminho, porque houve um desequilíbrio dos próprios cristãos, de pegar a escritura bíblica e querer falar que tudo é demônio, tudo é demônio, não sei o que é demônio, não sei o que é demônio. E aí acontece um efeito contrário na parte teológica, quando acontece muitas heresias com um tema. Por exemplo, teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, ou seja, a Bíblia fala sobre dinheiro. Dinheiro é uma bênção se você usá-lo da maneira correta. A pobreza que não é divina. Só que foi pregado tanto a teologia da prosperidade, que começa a surgir teologias para, entre aspas, poldar aquela teologia que ficou meio banalizada. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Assim aconteceu com a teologia da batalha espiritual. Tudo virou demônio. Opa, aí entra as escrituras, entra a parte teológica. Não, calma aí, nem tudo é demônio, calma aí, tal. Só que, como eu disse, tudo é um equilíbrio. Porque nós não podemos despender por outro lado e anular a parte espiritual. E glória a Deus, aleluia. O diabo não vai tentar contra. Eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou cheio do Espírito. E eu ando por onde eu ando, eu estou cheio do Espírito. Só que abra comigo em Efésios 6. Por favor, Efésios 6, versículo 11 e 12. Está dando para enxergar. Se não der para enxergar, eu peço socorro na luz. Está dando, tá? Efésios, capítulo 6. Eu vou ler versículo 11 e 12. Quem achou diz amém. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Aqui nós temos uma base bíblica comprovando que ainda que nós sejamos cheios do Espírito, revestidos por Deus, pelo sangue do Cordeiro, ainda assim o diabo ou o adversário, que é o significado da palavra, entra com ciladas, com astutas. Ainda assim a Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e não o sangue. Os nossos inimigos não são carnais, eles são espirituais. Existe uma batalha no mundo espiritual. Nós não podemos banalizar isso.
brotar exatamente esse tema em uma noite que nós quase não conseguimos louvar. E vou dizer quase, porque mesmo sem som, com som nós louvamos ao Senhor. Amém? Agora, como que essa batalha se discerne? Como que essa batalha espiritual se dilui? Como que ela acontece? De que forma? Quais são as artimanhas que Satanás, o adversário, usa nos dias de hoje? E as armas dele são sempre as mesmas armas. Os venenos da serpente lá do Éden são sempre os mesmos. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência com algo do tipo. Mas eu me lembro uma vez assim, no começo da minha conversão, eu ainda não havia me mudado para o Guarujá. E eu estava num período muito de busca intensa. De ficar horas e horas, porque eu não trabalhava ainda, eu só estudava à noite. Então eu ficava horas e horas e horas e horas no sofá da minha casa, tocando violão, só sabia 3 notas, mas eu ficava ali nas 3 notas durante às vezes 4 horas. E às vezes eu abri o olho, estava tudo molhado em volta, horas e horas na presença de Deus. Eu lembro que teve um dia que eu acordei, eu fui para o sofá, peguei o violão. A primeira coisa que eu ouvi do Espírito Santo foi: olha, esteja bem claro na sua mente, assim como você está sentindo a minha presença aqui, assim como você tem sentido a presença do meu Santo Espírito na tua vida, tenha bem claro e esteja sempre alerta, porque assim como o meu Espírito flui, assim os adversários, os dominadores do mundo espiritual também fluem. E o Espírito Santo deixou muito claro na minha mente, não como uma forma da gente ter medo, mas como uma forma da gente ter discernimento, de entender e ter uma guarda alta, no sentido de que preciso estar em oração, preciso estar com o meu Senhor, eu não posso negligenciar que existe um mundo maligno do outro lado. A terça parte caiu. Amém? Vocês estão compreendendo? E naquele dia o Espírito Santo falou assim: ó, então esteja em alerta. Só que eu fui escovar os dentes, ele falou: esteja em alerta. Da mesma forma que eu fluo na tua vida, o espírito do mal também flui sobre a terra. Esteja em alerta. Eu fui almoçar, o Espírito falou para mim de novo: esteja em alerta. Eu li esse mesmo capítulo. Esteja em alerta. Esteja em alerta. Fui tomar café da tarde, esteja em alerta. Fui para a escola, eu lembro que eu indo para a escola, o Espírito falando a mesma palavra para mim. Durante a aula e tal. Volto para casa. Quando eu volto para casa, tinha um amigo meu, eu vou dizer amigo para não expor, que ele estava morando em casa há um tempo. Meu pai com certeza vai lembrar dessa cena, acho. E o que acontece? Quando eu comecei a me dedicar ao Senhor, eu arrastei ele também. Só que ele ficava titubeando. Ora ele estava, ora ele não estava. Domingo ele ia, buscava o Senhor, saía às vezes do culto, ia para algum barzinho. E eu não estou falando que é pecado ir para algum bar, mas ele ia praticar coisas que não tinha nada a ver com a presença do Espírito Santo. Em ambientes que o Espírito Santo não tinha nada a ver com aqueles ambientes. E ele vivia misturando, e eu vivia conversando, eu falei: você está misturando, olha, fique esperto, você está misturando. Fique em alerta, cara, a gente precisa estar buscando o Senhor. Ou a gente se dedica ao Senhor, ou a gente se dedica ao mundo. Ou a gente se dedica ao Senhor, ou a gente se dedica aos nossos prazeres. Mano, vamos junto. E ele nessa, mistura. E nesse dia que o Espírito Santo ficou falando para mim: fique em alerta, ele não tinha aparecido na escola. Ele estudava na mesma escola que eu. Quando eu chego em casa, mais ou menos umas 10h30 da noite, ele estava deitado no sofá, dormindo. E aí eu sento no sofá, como sempre fazia e tal, estou ali assistindo. Daqui a pouco ele cai assim do chão, todo revirado, e foi uma primeira experiência que eu tive com algo sobrenatural. E nós respeitamos quem não crê. Você, quem sabe, vai ver essa live
olha, dê mais importância para o mundo espiritual do que para o natural. Você certamente será próspero. E ele caiu revirando ali, ele começou com uma voz grossa, e ele revirava a mão e tal, daquele jeito, não sei do que. Eu falei assim, princípio, a primeira coisa que eu senti foi medo. E aí então ele, com uma voz muito distorcida, disse a mim: olha, você está buscando muito, eu vou te mostrar agora. E ele tentava tirar do chão algo, sabe, aqui ele ficava tentando tirar: eu vou te mostrar, você está buscando muito, eu vou te mostrar, eu preciso te mostrar algo. E eu: você não vai mostrar nada. Aí correndo, você não vai mostrar nada. Por aí por cima do sofá: pai, vem aqui, fulano de tal está endemoniado. E aí meu pai veio com a minha mãe, naquele momento impor as mãos sobre ele, pelo nome de Jesus, sai, bum. Aí ele: que foi? Por que vocês estão em cima de mim? Por que vocês estão orando por mim? E aí quando ele voltou em si, ele tomou ele do meu pai, né? Tá carregando coisa pra cá, irmão? E aí meu pai foi e exortou ele. Então, o mundo espiritual é muito real. Muito, mas muito, muito real. Eu lembro de uma vez também que nós estávamos em um culto. Tomando água, porque eu sinto sede mesmo. Nós estávamos em um culto. E no meio do culto nós recebemos uma ligação. E a irmã disse: olha, meu marido está estranho dentro do banheiro. Está falando grosso, bababá e bababá. E aí foi eu, meu pai, mais duas, minha mãe, mais uma irmã, intercessora da igreja. Chegamos na casa, subimos no sobrado, entramos dentro do banheiro, logicamente só eu e meu pai. Elas ficaram intercedendo do lado de fora, ele estava tomando banho. E ali foi uma das experiências muito fortes, porque ali eu já estava um pouco tempo mais buscando o Senhor, não estava no início, sabe? E ali eu lembro que ele, da mesma forma também, falando grosso, caindo fora de si. E aí meu pai chegava assim nele, assim, ó, colocava as mãos sobre ele, e eu aqui atrás assim. Meu pai expulsava o demônio. Meu pai expulsava, ele voltava: o que vocês estão fazendo aqui dentro? Ele, sem roupa, tomando banho: o que vocês estão fazendo aqui dentro, no meu banheiro? Não sei o que. Aí meu pai: calma. Aí meu pai falava calma, ele caía demoniado de novo. E por isso foi umas 3, 4 vezes, cara. E aí nessa quarta vez que ele volta em si, meu pai já estava começando a explicar, ele estava começando a entender o que estava acontecendo. Eu estou aqui atrás do meu pai, tinha uma caixa acoplada, aqui em cima tinha uma carteira. E eu estava aqui orando em línguas, e eu olhei para aquela carteira, eu senti algo na carteira. E aí meu pai conversando com ele olhando para mim, aí eu fui e toquei na carteira. Quando eu toco na carteira, ele cai endemoniado de novo. Aí eu falei: pai, tem alguma coisa na carteira, não vou abrir, quando ele voltar em si a gente vê. Meu pai expulsou o demônio novamente, e ele volta em si. Aí meu pai falou: o que tem na tua carteira? Ele: não mexe na minha carteira. Meu pai: mas o que tem na tua carteira? Deixa a gente orar, deixa a gente quebrar isso. E aí ele: tá bom. Encostei na carteira, ele caiu de novo. Mas aí, como ele já tinha autorizado, nós abrimos. Quando nós abrimos, tinha vários trabalhos de macumbaria dentro da carteira. E aí na última vez que ele volta em si, ele já volta chorando. Meu pai ora por ele, ele aceita Jesus. Ele é liberto naquele momento, ele declara a salvação. Ele sai de lá, ele abraça a sua esposa. Uma libertação. Então o mundo espiritual, ele é muito, mas muito real. Agora, existem formas sutis que Satanás trabalha nos dias de hoje, ou no cotidiano. Não é toda hora, todo momento que nós vamos ver pessoas caindo endemoniadas. Mas a verdade é que Satanás e seus demônios, eles não são onipresentes. Eles não estão em todos os lugares, em todos os momentos. Mas a verdade é que eles são organizados, e a Bíblia diz sobre principados e potestades. Eles trabalham de forma organizada. Existe uma hierarquia. E existe uma maneira que ele tem de trabalhar e de convencer os cristãos de saírem do caminho do Senhor. E não existe melhor exemplo para nós lermos, que foi o primeiro exemplo que nós temos lá no livro de Gênesis, na tentação de Adão e Eva. Vamos lá, Gênesis capítulo 3. Aleluia, Senhor. Dá um glória aí, irmão. Glória a Deus. Amém. Gênesis capítulo 3,
Eu vou ler do verso 4 ao 5. Quem for achando diz amém. Amém? Você que está em casa, você já achou? Achou aí, Cláudia? Achou aí, Beatriz? Será que elas estão hoje? Gênesis, capítulo 3, 4 a 5. Antes de nós lermos, você que está anotando, eu vou enfatizar sobre 3 venenos da serpente. Existem vários, mas 3 são muito específicos nesse texto. Os 3 venenos da serpente. Você pode colocar aí, veneno número 1, veneno da afirmação. Veneno da afirmação. Veneno número 2, veneno da comparação. E o veneno número 3, veneno da distorção. Amém? Vamos lá. Gênesis 3, 4 e 5 diz assim. Ei. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, que Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Até aí. For falhando aqui o microfone, vocês vão me perdoando aí, tá? Lá em Apocalipse diz e comprova que Satanás é essa serpente, tá? Em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 20 ou 21, diz que Satanás, a antiga serpente. Então, não era uma cobra, mas estava ali possuída, como esses exemplos que eu dei aqui no início. Primeiro veneno da afirmação. E eu usei essa parte aqui, ó, que Satanás diz para ela: certamente não morrereis. Quando a serpente sopra no coração de Eva, certamente não morrereis, a serpente está trazendo uma baita de uma afirmação, na qual a Eva acredita naquela afirmação, tanto que ela come e dá ao seu marido. Para ela ter comido é porque ela reteve aquela afirmação: eu não vou morrer. Aqui está um dos venenos mais usados pela serpente até os dias de hoje, ele não muda. O DNA caído é o mesmo. A serpente dá o veneno da afirmação. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. O que vem antes de alguém cair? A soberba. E o que é a soberba? É a afirmação de dizer: eu posso, eu faço, eu aconteço, na hora que eu quiser, eu sou o dono da minha vida. Quando uma pessoa afirma exatamente essas palavras, muito provável que ele comeu ou ele tomou o veneno da afirmação, sem ao menos muitas vezes perceber. A afirmação, ela é muito perigosa. Existia um governo sobre Adão e Eva. O reino significa Basileia. Basileia significa governo. Eles, na inocência, estavam sobre o governo de Deus. E bem da verdade, que eles já conheciam o bem. O que eles não conheciam ainda era o mal. Vocês estão compreendendo? Então, a afirmação é um dos venenos que a serpente até hoje fica tentando injetar em nós. Quando eles comem o fruto, eles quebram o governo. Quando eles afirmam, e ela afirma no seu coração, diz: eu posso e eu comerei. Quebrou o governo que era Deus faz por mim. Passou a ser eu. Veio para o centro do homem. Saiu do centro que era de Deus. Quebrou o governo, quebrou o domínio. A afirmação traz independência de Deus.
A afirmação própria tira o governo, o domínio que é de Deus. Nós, nascidos de novo, na nova aliança, não podemos andar sobre afirmações. Precisamos andar em temor e tremor diante da presença, porque nós não queremos quebrar mais o governo. Nós não queremos tomar mais o governo da nossa existência. Por isso a gente ora dia e noite, noite e dia. Senhor, direciona. O que o Senhor deseja? Eu não quero fazer mais a minha vontade. Eu não quero mais andar segundo os meus planos. Porque nós sabemos da história. Foi trágico. Foi trágico. O primeiro fruto da afirmação dela, o primeiro fruto da tirada de governo de Adão e Eva, foi a morte do seu filho, sendo que um filho matou outro filho. Dentro da família começou a afirmação, saiu o governo. Vocês estão compreendendo ou não? Saiu o governo que era divino. Quando começam as afirmações, nós precisamos tomar muito cuidado. Que toda afirmação que não está debaixo da direção de Deus, ela tira o governo que é de rei, que é do rei, que é de Deus, passa a ser o seu governo. Sabe por quê? Por causa do livre-arbítrio. Sabe por quê? Porque Deus não quer criar robôs. Deus quer adoradores que escolhem a vontade de Deus. Deus quer adoradores que falam assim: Senhor, não, eu sei, o Senhor deixa eu fazer, mas Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Afirmações, independência. Eu sou independente, eu afirmo, é o meu conceito. Você não nasceu de novo. Você não anda segundo o Espírito. O próximo é o veneno da comparação. E aí a parte que eu destaquei para falar do veneno da comparação, e esse é um baita de um veneno. Dá um glória, irmão. Vamos tirar a atenção, porque eu sei que é tenso. O assunto é tenso. Veneno da afirmação. Da comparação, desculpa. A serpente diz assim, ó: sereis como Deus. Percebe não? A serpente diz a Eva: olha, sereis como Deus. Espera aí. Já não eram a imagem e semelhança? Espera aí, tem algo estranho aí. Espera aí, tem um fogo estranho aí. Por isso que Adão, cara, é cobrado. Porque para ele foi dado a ordem. Por isso que Eva come, mas quando Deus chega para cobrar o erro, ele chega no homem. Sereis como Deus, eles já eram a imagem e semelhança. Ela criou, a serpente criou algo dentro de Eva para que gerasse comparação. Isso tem muito a ver com o DNA de Lúcifer. Porque a Bíblia diz que Lúcifer, lá em Isaías, ele quis ser igual a Deus. Ele olhou e disse: eu vou estabelecer um trono acima do de Deus. Eu serei semelhante ao Altíssimo, ele disse. A mesma semente que brotou no coração dele, ele deseja brotar em nossos corações. Agora ela acontece muitas vezes de forma sutil. A comparação, ela é a causa da insatisfação. Eu vou repetir. A comparação é a causa da insatisfação. Toda vez que você compara, você fica insatisfeito. Você compara o sucesso do outro com o teu bastidor, satisfeito. Tu compara a grama do vizinho, olha para a sua, insatisfeito. Insatisfação. Se você viver comparando com esse veneno, você vai viver uma vida insatisfeito. Compara você com outros. Deus se entristece muito com isso. Nós que somos pais e temos filhos, nós olhamos, e hoje eu, de vez em quando eu passo algumas coisas com o Natan, e eu lembro da minha infância, e eu falo, Senhor, obrigado pelo meu pai que teve tanta paciência, porque eu sinto hoje na pele o que ele sentia.
Porque uma vez eu vi o Natan imitando um menino na rua. Pode dar risada, vai. Eu fiquei irado. Você não tem noção. Ele imitou o menino uma vez, eu fiquei irado. Chamei ele de que você não tem que imitar, você tem que ser você mesmo. Você que tem que influenciar, você tem que ser líder. Atropelei, moleque. Eu sou meio assim mesmo, tem que aprender a ser mais carinhoso. Mas por quê? Porque eu fiquei irado. Não queria. Filho, você é demais, cara. Nossa, você é espetacular, filho. Você não, você sabe o potencial que você tem? Você não precisa imitar, não precisa querer ser igual a ninguém. E minha infância, meu Deus. Eu vi os grandes, eu vi os moleques, eu queria andar com moleque grande. Cara, não sei o que. Cara, perdão aí, pai. Malandro. Desculpa aí a gira. Mas o que é a comparação, gente? Já nasce no coração. Nunca tá bom. Ah, mas se nós fizéssemos... Olha, tu viu para onde eles viajaram? Olha, nossa, olha os stories deles. Olha, satânico, velho. É, o veneno da comparação. Olha a casa que eu tenho, graças a Deus. Sabe que existe uma teoria sobre pobreza muito sinistra, né? Que, por exemplo, se você entrar no veneno da comparação, você compara quem mora dentro do Acapulco, um exemplo. Ou em Alphaville, em São Paulo. Aí tu fala assim, nossa, ele mora em Alphaville. Só que quem mora em regiões difíceis, em palafitas, olha para você e fala assim, nossa, eles moram lá no Santo Antônio. Parece bobeira, mas é verdade, sabia disso? Olha para você de carro e fala assim, nossa, mano, cara, o cara já tem carro. Porque a condição que ele está, culturalmente que ele ficou, ele olha na comparação e ele vê você ali em cima. Totalmente maligno, gente. Isso não é de Deus. O que é de Deus é gratidão. Ser grato. Sim, eu tenho sonhos, eu desejo, eu almejo. Mas eu não posso perder a gratidão do hoje. Eu não posso perder aquilo que Ele tem feito por mim. Eu não posso perder aquilo que Ele já fez por mim. Ah, Ele me livrou, Ele me transformou. Quantas vezes Ele renovou o meu coração. Tem luta hoje, mas já saí de piores. Vocês entendem? Não podemos cair no veneno da comparação. E aí, por último, o veneno da distorção. Já? O veneno da distorção. E esse veneno ele é muito, muito, muito perigoso. Veneno da distorção é extremamente perigoso. A distorção por si só já é complicado, porque falou de um jeito e entendeu de outro. Por isso a importância de diálogo. É um negócio que eu carrego comigo, que eu aprendi, que eu trago de casa, que eu levo para dentro da minha casa, nas minhas relações. É diálogo. Preciso falar, preciso conversar. Satânico, distorcer e guardar. Porque isso vai criar em você um afastamento. Não vai te gerar cura. Não vai te gerar transformação. Irmão tem que andar com o irmão. Isso é Bíblia. Quer fazer o contrário, irmão? Não tem como. Não dá, nós precisamos de gente. E quando eu preciso de gente, eu falo no sentido que não posso entrar no veneno da distorção. Precisa ter diálogo sempre em relacionamentos familiares, relacionamentos de amigo, família. Diálogo. Conversa, para que a verdade seja sempre estabelecida. E ela se torna ainda perigosa também quando ela se torna uma distorção bíblica, que foi o que a serpente fez com Eva.
Porque a serpente pegou aqui as verdades que Deus tinha colocado sobre eles. Olha, vocês são minha imagem e semelhança. Vocês têm toda a minha bondade. Não escolha o fruto. E aí a serpente usa a mesma palavra, assim como ela fez com Jesus lá no deserto. Quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele é tentado por Satanás. Todas as situações que Satanás tenta Jesus, ele tenta com a palavra. E toda vez, isso aqui já é uma arma para nós entendermos que toda vez que Satanás tenta com a palavra, você rebate com a palavra. Se existe uma arma, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada, essa espada ela passa no mundo espiritual. Uma vez eu tive um sonho, mais ou menos há uns 2 anos atrás. Esse sonho foi muito forte, muito forte. Eu acordei maravilhado desse sonho. Parece um cavalo enorme, um anjo em cima do cavalo. Eu não conseguia ver o seu rosto, mas era tudo meio que de ouro, assim, cavalo, anjo, tudo meio que de ouro, aquele pó assim, aquela imagem. E esse anjo fazia assim com a espada, ó. E quando ele passava, ele desfazia todas aquelas obras malignas. E uma espadada. Então, a distorção. Jesus ali sendo tentado, Satanás tentando ele com a própria palavra. Satanás tentou Eva com a própria palavra. Com a própria palavra se formaram várias outras religiões. Com a própria palavra mataram pessoas. Com a própria Bíblia distorceram e expulsaram pessoas. Excluíram, usando a palavra de forma distorcida. Igualzinho a serpente. Por isso a importância do dever do cristão saber o que ele crer. Sabe, teve um período da minha vida que, quando surgiu a vontade de eu estudar teologia, foi porque eu tinha crescido em um ambiente. Passei anos em um ambiente de igreja. E eu entendi que eu estava lá dentro, mas eu não entendia nada. Ainda continuo quase não entendendo, porque é muito profundo. Mas no sentido de que, quando tudo aquilo caiu, eu me deparei e falei assim, o que restou da minha fé? Eu acho que eu tinha, 18 anos. O que restou da minha fé? O que eu aprendi desde a infância? O que eu conheço da Bíblia? Eu digo que eu creio no Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quais são as doutrinas da minha, ou que eu digo minha religião? Na verdade a Bíblia nem trata nosso cristianismo como religião. A Bíblia não trata o cristianismo como religião. Interrogaram Jesus uma vez e ele disse, não, religião para mim é visitar os pobres, dar de comer aos pobres, visitar as viúvas, as suas necessidades, não se corromper com o mundo, porque cristianismo é relacionamento. Então eu me deparei e falei assim, que doutrina? Qual que é a doutrina da salvação? O que é soteriologia? O que é santidade? Eu falo que eu pratico santidade, mas o que realmente é isso? O que Deus está pedindo? O que esse versículo quer dizer? 10 anos dentro da igreja, passamos 20 anos, 15 anos, o cristianismo, os cristãos, pelo menos no Brasil, onde eu conheço, são os que menos entendem e estudam, e quando estuda, distorcem, porque erram simplesmente o português bíblico. O português, o começo, meio e fim, aquilo que você aprendeu na escola, na redação, que a professora fala assim, não, Vitor, a sua historinha tem que ter o começo, meio e fim. A gente quer ler o meio e quer entender toda a escritura sagrada. Distorção. Faremos para nós uma religião. Então a distorção ela é tão perigosa, não só nos relacionamentos uns com os outros, quanto para com você com Deus. É necessário nos aprofundarmos. E para finalizar, eu gostaria de combater esses três venenos da serpente. Então você vai colocar aí 3 antídotos. Vamos combater. Primeiro veneno, você vai colocar do lado assim, no veneno da afirmação, você coloca assim, eu creio somente nas afirmações que vêm de Deus. Sabe? Eu creio somente nas afirmações
que vem de Deus. Você não vai dar certo, seta inflamado, você não vai dar certo, isso não dá certo, nunca dá certo, não prospera, não sei o que. Tá bom, não é Deus que está falando isso. Eu creio somente naquilo que sai da boca de Deus. Eu viverei, não pela minha vista, eu viverei pelaquilo que eu creio. E eu creio nas afirmações do meu Deus. Glória a Deus. Eu creio nas afirmações do meu Deus. Vamos falar junto? No 3? 1, 2, 3. Eu creio nas afirmações que vêm do meu Deus. Mais uma vez. Eu creio nas afirmações que vêm de Deus. Na comparação é: não se compare, seja sempre grato. Não se compare, seja sempre grato. Tá difícil. Sim, nós passamos por dificuldades, é verdade. A gente monta acampamento, tira acampamento, temos as nossas preocupações diárias. Mas nós somos nascidos de novo, precisa brotar uma gratidão aqui, ó, diária. Tá difícil, Pai, mas olha, não sei você, irmão, mas eu faço questão de começar toda a oração agradecendo. De manhã na minha casa, quando eu ajoelho no chão, eu faço questão. Eu quero que o meu Pai me veja lá assim, ó, e ele sinta a alegria, e ele sinta alguém que não vai chegar já pedindo, metendo o pé na porta, requerendo. Não, aquele que saiu perdoado e ouvido do templo, foi aquele que chegou e se jogou no chão e falou assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu tenho mais do que eu mereço. Filho de Davi, obrigado porque o Senhor tem feito eu enxergar, tem tirado as escamas da minha mente. Oh, filho de Davi, obrigado, porque minha casa está com saúde, porque tem comida para me comer. Ou ainda que está meio apertado, ter a fé de agradecer, crendo nas coisas que não são como já fosse. No veneno da distorção, ande somente na verdade do Evangelho. Ande somente na verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, o Evangelho é uma boa notícia, e essa verdade é o que? Cristo em nós é a esperança da glória. Qual que é a verdade do Evangelho? Cristo em nós. Qual que é a nova aliança? Deus habitando em nós. Não mais em templos feitos por mãos de homens, mas habitando em nós, morando conosco, na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Cristo em nós é a esperança da glória. Tem distorção por aí, tem internet, tá uma bagunça. Tem um teólogo, cada teólogo falando de uma coisa. Eu vou desenvolver intimidade com o meu Cristo. Eu vou desenvolver intimidade com o Espírito Santo, porque a verdade do Evangelho é por ela que eu vou andar. Cristo em nós, essa é a verdade. O Espírito da verdade me guiará a toda a verdade. Nós precisamos se encher de Bíblia. Porque quando você olhar lá no YouTube, quando você olhar lá um monte de distorção, pastores, você fala assim: nossa, esse é conceituado. Aí outro você fala: esse também é conceituado. Verdades diferentes. Como? Dois teólogos, pastores conceituados, falando verdades diferentes. Confusão. Não, em mim não. Eu ando pela verdade do Evangelho. O Espírito da verdade me guiará em toda a verdade. Sempre me guiou, sempre me guiará em toda a verdade. Eu confiarei nele. Eu não confiarei em homens. Eu confio no Espírito da verdade que me guia em toda a verdade. Fique de pé no seu lugar.